Fala, nação vascaína! O Vasco da Gama tá dando o que falar e a gente vai te contar tudo com aquele tom de quem tá na arquibancada, gritando e vibrando. O balanço financeiro de 2024 tá quentinho, as negociações estão pegando fogo e a janela de transferências promete sacudir São Januário. Então bora mergulhar nessa onda Cruz Maltina. Se prepara, porque o papo tá reto. Tem grana entrando, reforços chegando, saídas rolando e até teste surpresa do Diniz no time. E claro, a zoeira com o Cazé não podia faltar. Pega a camisa do Vasco, aperta o play e vem com a gente nessa resenha. O Vasco tá nadando na grana? Quase isso, nação! O balanço de 2024, divulgado na última semana, mostrou que o clube faturou 170 milhões de reais com venda de jogadores. É mole? Isso é um salto de 38,2% em relação a 2023, quando o clube embolsou 123 milhões de reais. Tô falando de um crescimento que faz o torcedor abrir um sorrisão. Mas espera aí, nem tudo é festa. Apesar dos números brabos, o que pinga nos cofres do clube é menos que o anunciado. Por quê? Custos operacionais, repasses e descontos comem uma fatia do bolo. Segundo a nota explicativa número 29 do balanço, o Vasco gastou 74,8 milhões de reais em custos com transações de atletas. Isso inclui adiantamentos, descontos e repasses a terceiros. Irmão, o jogo é bruto. As negociações que fizeram barulho. 2 transferências botaram o Vasco no mapa em 2024. Gabriel Peck para o LA Galaxy. O moleque voou para os Estados Unidos por 10 milhões de dólares, que na época valiam uns 49 milhões de reais. Um baita negócio. Marlon Gomes para o Shakhtar Donetsk. O garoto foi para o time ucraniano por 12 milhões de euros, cerca de 64 milhões de reais. Só que aqui tem um detalhe. O caso Marlon Gomes. Desconto para garantir o caixa. Na negociação do Marlon Gomes, o Shakhtar ainda devia 8 milhões de euros em 2 parcelas. Para não ficar esperando, o Vasco topou um desconto de 15% e recebeu 6,8 milhões de euros à vista, ou seja, 41 milhões de reais. A jogada, que começou com as 777 partners e foi fechada com o aval do Conselho de Administração sob o comando do Pedrinho, foi para dar um gás no fluxo de caixa da SAF. Moral da história? O Vasco garantiu a grana na mão, mas perdeu um pouco no caminho. O que isso significa para o torcedor? Esses 170 milhões de reais mostram que o Vasco está sabendo negociar seus talentos, mas os 74,8 milhões de reais em custos lembram que o futebol é um jogo de estratégia. A grana está entrando e a SAF está de olho em usar isso para fortalecer o elenco e a estrutura do clube. É o Vasco voltando a ser gigante, mas com os pés no chão. A janela de transferências abre dia 10 de julho e a torcida está ouriçada. Há 3 semanas, o GE fez uma enquete perguntando o que os vascaínos querem, e o recado foi claro: zagueiro, agora. Mas, pasmem, a diretoria e o Fernando Diniz estão em outra vibe. Segundo o GE, a prioridade é contratar um atacante de lado, daqueles que chegam para ser titular. É isso mesmo, nação, a zaga vai esperar. Por que não zagueiro? A galera tá pedindo reforço na defesa, mas o Vasco acha que tá de boa no setor. Hoje a dupla titular é João Victor e Lucas Freitas, com Maurício Lemos e Luiz Gustavo como opções no banco. E tem mais. Hugo Moura tá sendo testado como zagueiro nos treinos e até o novo reforço, Thiago Mendes, já jogou na zaga e pode quebrar um galho. A diretoria só vai atrás de um defensor se rolar uma saída pesada ou uma lesão braba. No começo do ano, João Vitor era o cara, e Lemos veio para ser o líder da defesa. Só que o uruguaio não emplacou, e Lucas Freitas roubou a cena, brilhando com Carille e agora com Diniz. Luiz Gustavo também está agradando, e Lemos ainda tem moral com o treinador. Ou seja, a zaga tá ok para os planos da comissão técnica. Atacante de lado, a nova obsessão. Enquanto a torcida foca na defesa, Diniz e Pedrinho estão caçando um ponta que chegue para decidir. O elenco tem opções, mas falta aquele cara que bota medo na zaga adversária.
A ideia é trazer um jogador com perfil de titular que se encaixe no estilo de jogo do Diniz. Rápido, habilidoso e com faro de gol. A janela fica aberta até início de setembro, então o Vasco tá com tempo para garimpar o nome certo. Chega de tiro no escuro. O Vasco tá com uma nova filosofia no mercado: assertividade. Depois de várias contratações que não deram liga, como Jean David, Maxime Rodrigues, Garré e Lloyd Augusto, o clube quer acertar na mosca. A referência agora é o português Nuno Moreira, que chegou de mansinho e virou titular. É esse o modelo. Jogadores que se adaptem rápido e entreguem resultado. Nada de compor elenco. A diretoria está focada em trazer atletas com o perfil técnico e mental para vestir a camisa e jogar. Nada de contratar só para encher grupo. Com a janela aberta até setembro, o Vasco está sondando uma lista extensa de alvos, mas sem pressa. O lema é: melhor demorar e acertar do que correr e errar. Fernando Diniz está de olho em cada nome e só vai dar o ok para quem tiver o potencial de fazer a diferença. O trauma das contratações erradas. As experiências com Jean David e Cia deixaram o Vasco mais cauteloso. Esses atacantes custaram caro e não renderam, o que pesou no orçamento e na paciência da torcida. Agora, a ideia é investir em jogadores que tenham o fit certo para o esquema do Diniz e para o espírito do clube. É o Vasco aprendendo com os erros e mirando o futuro. Antes de abrir a carteira para os reforços, o Vasco está fazendo uma limpa no elenco. A missão é enxugar a folha salarial e abrir espaço no orçamento para contratações pontuais. E quem está na porta de saída? O principal nome é o chileno Jean David. Jean David na Berlinda. O atacante não está nos planos do Diniz e tem um salário alto para quem não entrega. Em 15 jogos pelo Vasco, ele não marcou nenhum gol. Nação, tá osso. A diretoria está esperando propostas de clubes do Chile e do México para negociar o cara. A saída dele é essencial para liberar grana e investir em um ponta de qualidade. Outras movimentações. Além de Jean David, o Vasco está de olho em outros jogadores que não estão rendendo ou não se encaixam no esquema. A ideia é manter um elenco enxuto, com peças que o Diniz realmente aproveite. Cada saída é um passo para deixar o time mais forte e equilibrado financeiramente. Quem nunca sonhou com o Casimiro Miguel comprando o Vasco? O streamer, dono da Cazé TV e vascaíno roxo, é sempre cobrado pela torcida para botar a mão no bolso e salvar o clube. Em entrevista ao jornalista Leonardo Baran, Cazé respondeu com aquele bom humor que a gente ama. Tem que juntar um pouco mais de dinheiro. Apesar do Vasco estar mal, ainda é muito caro. Tem que transmitir mais umas copas. A resposta viralizou e a nação caiu na gargalhada. Cazé ama o Vasco, mas deixou claro que o buraco é mais embaixo. Enquanto isso, a torcida segue sonhando com um Cazé presidente e zoando nas redes. É o Vasco unindo a galera até na resenha. A primeira contratação da era Admar Lopes já tá no Rio. Thiago Mendes, ex-Al Rayyan, chegou sem custos e promete reforçar o meio-campo do Vasco. O cara é experiente, com passagens por Goiás, São Paulo, Lille e Lyon, e traz versatilidade para o esquema do Diniz. Como joga o Thiago Mendes? Posicionamento. Meio-campo posicional. Fica à frente dos zagueiros, dando dinamismo e qualidade na transição. Ataque. Arrisca chutes de média e longa distância e já cobrou faltas na França. Defesa. Intenso na marcação. Bom nos desarmes e interceptações, com leitura de jogo afiada. Versatilidade. Já jogou como zagueiro e pode ser uma carta na manga. Thiago chega para disputar vaga com Hugo Moura, Tchê, Jair, Sforza, Paulinho e Matheus Cocão. No primeiro semestre, nenhuma dupla de volantes se firmou, mas Hugo Moura e Tchê mostraram sintonia. Com Thiago, o Vasco ganha experiência e um cara que pode mudar o jogo no meio. Com lesões no ataque e a ausência de Adson e Lloyd Augusto, a torcida esperava que Benjamin Garré ganhasse espaço como ponta. Mas o Diniz tem outros planos. Segundo o jornalista Joel Silva, do canal Colina em Foco, o treinador vê Garré como um meia armador, não como ponta.
Na visão do Diniz, Garré é um jogador que flutua pelo meio, ideal para ser o reserva imediato de Philippe Coutinho. Isso explica por que ele teve poucas chances até agora e por que o Vasco segue buscando 2 pontas no mercado. Garré pode até jogar mais, mas provavelmente em uma função centralizada, organizando o jogo. O que isso muda? A busca por pontas continua, e Garré vira uma opção para o meio-campo. É o Diniz mostrando que tem uma ideia clara para o argentino, mas a solução para as beiradas vai ter que vir de fora. A torcida tá de olho, porque o ataque precisa de fogo. O Vasco de 2024 está mostrando que aprendeu com os erros. O balanço financeiro prova que o clube está sabendo negociar, a nova postura no mercado garante que as contratações vão ser certeiras e a chegada de Thiago Mendes é só o começo. A SAF, sob o comando do Pedrinho, está focada em montar um time competitivo, com um elenco enxuto e jogadores que honrem a Cruz de Malta. A torcida, como sempre, é o combustível. Seja cobrando zagueiros, zoando o Cazé ou vibrando com cada gol, a nação vascaína tá junto, empurrando o time para voltar ao topo. A janela de transferências está só começando e o Vasco tá pronto para surpreender. Bora, gigante! As brisas que sopram do mar em São Januário parecem carregar segredos. Nos últimos dias, os corredores do Clube de Regatas Vasco da Gama têm sido palco de murmúrios inquietantes, sussurros que falam de um futuro iminente e transformador. A Sociedade Anônima do Futebol, SAF, do clube, que há meses vive sob os holofotes de uma busca frenética por um novo investidor, está, segundo fontes próximas à diretoria, a poucos passos de um desfecho que pode redefinir o destino do gigante da colina. Mas quem é o misterioso comprador que se aproxima das ações da SAF? E por que tanto sigilo envolve essa negociação? A história começa em um passado não tão distante, quando o Vasco, em 2022, selou um acordo com a 777 Partners, uma empresa americana que prometia injetar milhões e trazer estabilidade financeira ao clube. O que se viu, porém, foi uma saga de promessas não cumpridas, aportes financeiros que nunca chegaram e uma batalha judicial que culminou na devolução do controle da SAF ao clube associativo. A experiência deixou cicatrizes profundas na torcida vascaína, que, entre a esperança e a desconfiança, agora acompanha cada novo rumor com um misto de ansiedade e cautela. Foi nesse cenário de incertezas que, há algumas semanas, o vice-presidente jurídico do Vasco, Felipe Carregal, deixou escapar uma frase que acendeu uma chama no coração dos torcedores. Há um investidor mais avançado no momento. As palavras, ditas em uma entrevista ao canal Fanático Vascaíno, foram como uma faísca em um campo seco. Desde então, especulações tomaram conta das redes sociais, dos bares próximos a São Januário e até mesmo das conversas nos bastidores do futebol brasileiro. Mas, como em um jogo de xadrez, as peças estão sendo movidas com precisão e discrição, e o nome do comprador permanece envolto em sombras. Fontes confiáveis, mas que preferem permanecer no anonimato, revelam que as negociações estão em um estágio avançado, com um investidor misterioso já na fase de due diligence, a análise minuciosa das finanças e da estrutura da SAF. Esse processo, que pode levar semanas, é um indicativo de que o interessado está sério em suas intenções. É alguém com bolsos fundos e ambições grandes, disse uma fonte ligada ao conselho de administração do clube. Mas também é alguém que prefere operar nas sombras, pelo menos por enquanto. O sigilo, aliás, é uma das características mais intrigantes dessa história. Diferentemente de negociações passadas, como a que envolveu a 777 Partners, poucas informações concretas têm vazado para a imprensa. Há quem diga que o investidor é um fundo estrangeiro, possivelmente vindo do Oriente Médio, onde o futebol tem atraído cada vez mais a atenção de magnatas e fundos soberanos. Outros apostam em um consórcio europeu liderado por uma figura já conhecida no mundo do esporte, mas que prefere manter seu nome fora dos holofotes. Há até quem mencione, em tom de brincadeira, o nome de Casimiro Miguel,
O streamer vascaíno, que apesar de ser um torcedor fervoroso, não tem o capital necessário para tal empreitada. Um detalhe curioso, no entanto, adiciona uma camada de mistério à trama. Nos últimos dias, representantes do Vasco foram vistos em reuniões em hotéis de luxo no Rio de Janeiro, acompanhados por indivíduos que, segundo testemunhas, falavam em línguas estrangeiras e carregavam maletas de aparência suspeita. Eram homens de terno, com óculos escuros, que pareciam saídos de um filme de espionagem, relatou um funcionário de um dos hotéis, que pediu para não ser identificado. Eles entravam e saíam rapidamente, sempre acompanhados por alguém do clube. A cautela do Vasco nessa negociação não é à toa. A experiência com a 777 Partners, que terminou em um leilão controverso das ações da SAF para a empresa ACAP em Nova York, deixou a diretoria mais vigilante. O presidente Pedrinho, que assumiu o comando do clube em meio à crise, tem repetido que não repetirá os erros do passado. Não se trata de rejeitar o capital externo, mas de saber com quem o clube está se relacionando, declarou ele em uma recente entrevista. A escolha do novo investidor, segundo Pedrinho, será feita com critério e responsabilidade. Essa postura é reforçada pelo envolvimento da G5 Partners, uma empresa de assessoria financeira contratada pelo Vasco em maio de 2025 para intermediar a venda da SAF. Com experiência em transações bilionárias, a G5 tem a missão de garantir que o próximo comprador não apenas tenha capacidade financeira, mas também um plano sólido para o futuro do clube. Estamos otimistas em alcançar um desfecho favorável que atenda aos interesses do Vasco da Gama, afirmou um comunicado oficial do clube na época do anúncio da parceria. Mas o que o novo investidor pode trazer de diferente? Segundo rumores, o grupo interessado está disposto a injetar até 1 bilhão na SAF, uma quantia que poderia transformar o Vasco em um dos clubes mais competitivos do Brasil. Além disso, há planos para modernizar São Januário, investir em categorias de base e contratar jogadores de peso, como Felipe Coutinho, que recentemente retornou ao clube. O objetivo é claro: fazer do Vasco um protagonista, não apenas no Brasil, mas na América do Sul, disse uma fonte próxima às negociações. Enquanto os bastidores fervem, a torcida vascaína oscila entre a esperança e a apreensão. Nas redes sociais, hashtags como "Dá o Vasco SAF" e "AO, novo investidor" dominam as discussões, com torcedores especulando sobre o impacto de um novo dono. Se for alguém sério que invista de verdade, o Vasco pode voltar a ser gigante, escreveu um torcedor no X. Outro, mais cético, alertou: já caímos nessa conversa antes, só acredito vendo. A pressão por resultados dentro de campo também é um fator. Com a temporada de 2025 em andamento, o Vasco enfrenta desafios no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, e a chegada de um novo investidor poderia trazer o fôlego financeiro necessário para reforçar o elenco. A janela de transferências, que se aproxima, é vista como um momento crucial para o clube mostrar suas ambições. Enquanto isso, a cidade de Maricá, no interior do Rio de Janeiro, entrou inesperadamente na narrativa. O prefeito Washington Quaquá, em uma declaração surpreendente, revelou planos de usar até 3 bilhões de dólares do Fundo Soberano da cidade para adquirir a SAF. A proposta, embora ousada, foi recebida com ceticismo, mas não passou despercebida pelos torcedores, que veem na iniciativa um sinal de que o Vasco ainda desperta paixões improváveis. À medida que o relógio avança, o mistério em torno do comprador da SAF do Vasco só aumenta. Quem será o responsável por assumir as rédeas do futebol vascaíno? Um magnata do petróleo? Um consórcio internacional? Ou talvez uma figura inesperada que emergirá das sombras no último momento? Por enquanto, as respostas permanecem trancadas nos escritórios de São Januário, guardadas a 7 chaves. O que é certo é que o Vasco da Gama está em um momento de inflexão. A escolha do novo investidor não será apenas uma transação financeira, mas um divisor de águas na história do clube. Para a torcida, resta esperar
e torcer para que, dessa vez, o futuro seja tão grandioso quanto as glórias do passado. Enquanto o desfecho não chega, os sussurros continuam, ecoando pelos corredores de São Januário como uma promessa de dias melhores. Ou, quem sabe, como um enigma ainda por decifrar.